Boa tarde. Queria agradecer, em nome da comissão organizadora, a presença de vocês no evento. Meu nome é professora Daniele, eu trabalho no Departamento de Geografia da UF de Campos. E hoje a gente trouxe o professor Peter Rosa, que é mestre em Educação, especialista em Planejamento e Educação Ambiental, também em Cartografia, Geotecnologias e Meio Ambiente no Ensino pela UF, licenciado em Geografia pela Faculdade de Formação de Professores na UERJ e bacharel em Ciência Ambiental pela UF. É pesquisador da Sala Beatriz Nascimento, do Grupo de Pesquisa Oralidades da UF de Niterói, e é membro da Coordenação de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí. É integrante da Comissão Técnica e Avaliadora da Olimpíada Brasileira de Cartografia, OBRAC, e atua como professor de Geografia na SEDUC do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Tem experiência e produções nas seguintes áreas: educação antirracista, educação ambiental, educação de jovens e adultos e geografia agrária. Então, gente, ele veio, ele foi convidado por mim, agradecer ao professor Peter, para mostrar um pouco das metodologias antirracistas utilizadas na educação básica, trazer um pouquinho da trajetória dele para a gente aprender e contribuir aí com esse evento que está sendo maravilhoso. A gente está aprendendo a cada dia. Obrigada, professor, por ter aceitado o convite. Bom dia a todos e todas. Bom dia não, boa tarde, Obrigado. Gente, eu vou ter um pouquinho de dificuldade porque eu venho do chão da escola. E no chão da escola eu tenho o hábito de falar em pé. Eu falo com o corpo também. E ficar aqui sentado, para mim, é uma dificuldade imensa, Mas como é o formato proposto pelo evento, eu vou respeitar esse formato. Bem, eu quero já agradecer pelo convite. Eu me senti muito honrado por isso, Daniela? E quero agradecer a toda a equipe organizadora desse evento tão importante, tão necessário. E eu falo de uma temática que eu gosto muito, porque é uma temática que eu trabalho com ela, que são as metodologias antirracistas na educação básica. Eu sou professor da educação básica, professor da rede estadual, como a Daniele já ressaltou, sou professor da rede municipal também de Itaboraí, apesar de agora estar numa outra função, que é na coordenação de educação para as relações étnico-raciais, uma coordenação nova, associada à PENERC, E falar sobre isso, para mim, é algo que me atravessa, e que me toca de diferentes formas. E eu intitulei essa apresentação como Sala Beatriz Nascimento, a escola é meu quilombo, quando eu estou, eu sou. Quando eu estou, eu sou. E sou mesmo, apagou ali, mas... E retornar aqui a Campos é um prazer enorme, Eu já trabalhei aqui em Campos durante 3 anos, no início da minha profissão, como professor de geografia, e fui muito bem acolhido por essa cidade, pelas pessoas. Então, retornar aqui é um imenso prazer. Eu intitulei a minha apresentação dessa forma, inspirado pelo documentário Ori, que retrata aí a Beatriz Nascimento, de 1989, e a Beatriz que eu fui apresentado por meio de um projeto de pesquisa. Por favor, o próximo slide. Um projeto de pesquisa que se chama Sala Beatriz Nascimento, Ações contra o Racismo e o Capacitismo na Formação da Infância e da Juventude. É um projeto vinculado ao
Instituto de Psicologia da UF, Niterói, e financiado pela FAPERJ, né? Um projeto vinculado ao grupo Oralidades, Lalide Oralidades, coordenado pela professora Luísa, que faz parte também, né, além dela ser professora da graduação em psicologia, ela é professora da pós-graduação em psicologia também. E eles vêm desenvolvendo, né, essa psicologia social com base na educação, utilizando como temática a educação antirracista e educação anticapacitista, né, e a interseccionalidade entre raça, deficiência. E em 2022 eu fui apresentado a Luísa por intermédio da psicóloga escolar que atua, né, na Escola Municipal Professora Marlicide Almeida de Abreu, a escola que eu atuei durante aí mais de quase 15 anos, né, na modalidade da educação de jovens e adultos, em um município majoritariamente negro, que é Itaboraí, que tem cerca de 70% da população negra. E quando a gente analisa a educação de jovens e adultos, essa modalidade que é estigmatizada, né, que é invisibilizada em muitos processos educativos, né, pela gestão pública, eu estou falando de um percentual que ultrapassa os 90%, né, da população negra, porque a gente sabe que a trajetória escolar dos sujeitos escolares negros, né, durante o seu percurso, eu tenho muito mais entraves do que para o branco. E são diversos estudos que mostram isso, né? Essa questão dos dados que estão presentes no IBGE e outros institutos importantes que analisam a questão educacional, né, do país. E esse projeto da Sala Beatriz Nascimento, né, é um projeto que, além da construção de uma sala multifuncional, ele trabalha na perspectiva da criação de práticas pedagógicas antirracistas e anticapacitistas. E aí o espaço físico, né, ele é financiado então pela FAPERJ, onde a gente transforma um ambiente escolar em algumas unidades, né, que permitam isso. E aí a gente torna esse lugar mais acessível, um lugar, né, confortável para você trabalhar com essas questões. Então todo o mobiliário, né, ele é pensado favorecendo, né, a questão da mobilidade, né, da acessibilidade, a questão de um ambiente desconstruído, de uma sala de aula, né? E então a gente tem puffs nesse ambiente, a gente tem, né, emborrachados que favorecem você fazer ali rodas de conversa com os alunos numa proximidade maior. A gente tem mesas adaptadas também, né, no formato buscando um coletivo ao redor da mesa. Isso tem uma representatividade, né, buscando aí alguns elementos afrodiaspóricos importantes para a população, né, negra, e tudo pensando também na acessibilidade, né, e além dos recursos tecnológicos, né, como filmadoras, aparelhos de ar-condicionado, né, notebooks e computadores, né, diversos que a gente consegue mobiliar todo esse espaço e alguns outros espaços da escola, tá bom? E, por favor, e dentre... Não, estou bem aqui, obrigado. E aí, ao longo desse projeto, né, a gente utiliza muito a literatura como suporte para o desenvolvimento desses trabalhos, né? Então, uma literatura, né, negra, uma literatura com representatividade para essa população majoritariamente negra que nós encontramos na escola pública, em especial na escola, né, Marlicide, que foi durante esse processo, né, que eu desenvolvi essas práticas. Algumas outras eu já desenvolvi anteriormente, mas de forma muito pontual. E a partir desse projeto da Sala Beatriz Nascimento, eu pude, né, transformar toda a minha prática pedagógica como não sendo pontual, mas sendo algo, né, orgânico, né, algo que se constrói ao longo de todo o percurso,
né, do ano letivo escolar e que atravessa todos os tópicos, conteúdos, né, desse currículo, né? E, e a partir daí eu desenvolvi uma das atividades, eu trouxe aqui algumas seleções, né? Selecionei algumas atividades, algumas práticas. E a primeira prática foi baseada no livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, né? Essa prática, inicialmente, nós organizamos, né, todo o ambiente, trabalhamos a questão da biografia da Conceição, apresentamos a Conceição, depois apresentamos os livros, a produção da Conceição para os estudantes da EJA, em um formato de organização também do espaço escolar diferenciado, em semicírculo, né, no contato mais próximo com esses estudantes. Eu estou falando de uma modalidade onde eu tenho várias gerações, né? Eu tenho adolescentes, né, de 15 anos, jovens, adultos, idosos, e eu preciso contemplar a todos. Tá? Então é algo que se constrói, e por isso que eu falo que eu sou um professor estudante, né? Porque eu fui aprendendo junto com os meus parceiros, né? Dentro da sala de aula, né? No chão da escola, e com aporte teórico, né, em alguns autores como a Conceição Evaristo, a Carolina, né, a Beatriz Nascimento, Alex Hatz, Renato Emerson, né, dentre um grupo aí que é muito relevante, muito importante para o trabalho, né, da geografia escolar. E aí, né, a gente apresentava a Conceição Evaristo, algumas frases importantes, né, algumas colocações que ela fez em entrevistas, e depois realizamos a leitura, né, do conto Olhos d'Água, que está presente na obra Olhos d'Água, onde existe uma partilha, uma leitura coletiva, né, e a partir dessa leitura coletiva, a gente trabalhava as questões geográficas pertinentes ali, né, aquela relação entre o conto, né, e o contexto dos estudantes. E nisso havia uma troca, né, muito bacana, porque é uma literatura que vai estar muito próxima, né, do contexto vivencial e existencial desses jovens, desses adolescentes, dos idosos, né, dos seus espaços de vivência. E isso facilita esse processo para trabalhar a geografia em seus diferentes aspectos, né? A questão territorial, a questão do conceito de lugar, né? De território. E isso nos permite, né, caminhar por vários conceitos e dimensões da própria geografia, né, utilizando aí a literatura como suporte, como um processo mais humanizador, né, do alunado. E próximo, por favor. E uma outra atividade, né, eu intitulei, e aí é interessante, porque o título ele é construído após o desenvolvimento da atividade. Então, né, eu vejo aquilo que fez mais sentido, né, para poder colocar o título na atividade e apresentar isso. E essa atividade, em vez de brinquedos, balas que dissolvem a vida. É um trecho, né, presente no conto, né, Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, também presente na obra Olhos d'Água. E a partir desse conto, né, eu fiz a associação com um relatório, né, do Instituto Fogo Cruzado, na época, que falava que o agosto é marcado por violência contra crianças e adolescentes. E falava que foi um dos meses mais letais para crianças e adolescentes na região metropolitana do Rio de Janeiro, atingindo, né, a totalidade de corpos negros, né? Então, inicialmente a gente leu o conto também, e depois a gente fez a distribuição, né, da parte inicial desse relatório, né, desses textos, e os estudantes pesquisaram quem eram esses sujeitos, né, de onde eles vieram, os seus espaços de vivência, seus territórios,
e isso, né, gerou uma discussão muito aprofundada sobre a questão da territorialidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, o racismo ambiental, né, o racismo estrutural. E nesse diálogo, né, a gente coloca algumas questões, é óbvio, para mobilizar ali a discussão, né, e a partir daí os alunos vão registrando de acordo com as suas percepções, né, com o seu cotidiano, com a leitura que eles fazem dos fatos e do espaço, e isso contribui para o andamento da aula, né? Isso vai dar, na verdade, sentido para o desenvolvimento da prática pedagógica, porque, como eu falei para vocês, não é nada. Você tem um embasamento teórico, mas não é nada previamente estabelecido no sentido de uma construção já pronta, acabada, né? Isso vai se desenhando ao longo do processo. E é a partir daí que dessa experimentação é que derivam essas atividades, porque elas foram experimentadas, né, naquele momento, nessas práticas pedagógicas, e nessa experimentação que depois eu faço a organização, né, sistemática disso, e aí eu vou adaptando para os anos, né, posteriores, fazendo algumas, né, adequações, o que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser, né, agregado, mudado, alterado. E é nisso que reside esse trabalho, né? Um trabalho, na verdade, contínuo, né? Ele é um trabalho que é infindável, né? Você não termina, porque a cada semestre, né? A cada ano, você tem ali novos estudantes, né? Novos sujeitos escolares. Então, você precisa considerar, né, esses sujeitos e o processo de subjetivação também deles, que isso é construído no processo de uma proximidade, porque o processo de aprendizagem ele perpassa pela questão da afetividade. Então, primeiro eu preciso me colocar para esses estudantes, né? Eu preciso, na verdade, quando eu trabalhei Olhos d'Água no início, né, eu tive que falar sobre a minha história de vida, sobre a minha trajetória, e que isso, de certa forma, abriu brechas para que eles também se sentissem confortáveis para também estar falando sobre os seus percursos, sobre suas histórias de vida. Na verdade, eu fiz uma adaptação, né, porque não dá para você. Eu não tinha suporte ainda para trabalhar com a escrevivência, com o conceito de escrevivência, porque não era adequado naquele momento. Então, eu estou trilhando caminhos para uma construção de uma escrevivência verdadeiramente ali escolar, né, no espaço escolar, né? Tenho participado das aulas da Conceição Evaristo, vinculadas ao programa de pós-graduação em psicologia na UF. Teve uma semana em abril, vai ter uma próxima semana agora em junho, né, que está vinculada, era professora visitante lá do Instituto, um projeto que teve agora recentemente, e eu estou, né, caminhando para que eu possa solidificar, né, essa questão da escrevivência e experimentar isso no espaço escolar, né, porque escrevivência não é escrita de si, não é história oral, né, escrevivência está em um outro lugar. E muitas pessoas, às vezes, né, usam inadequadamente o conceito, né, que não é só um conceito, é uma metodologia, é um suporte teórico, né, a Conceição ela deixa frisado isso, né, o conceito de escrevivência, e que muitos não aceitam, né, principalmente numa academia, às vezes, ainda muito, como posso dizer, ancorada em princípios eurocêntricos, né? E aí a Conceição ela tem uma frase que é bacana, que ela fala o seguinte: a gente teve que aprender tanto as epistemologias dos brancos, eles que lutem agora para entender a nossa epistemologia, né? Então a gente não precisa ficar explicando os pormenores de tudo só para dizer que é científico. Não, entenda a nossa concepção, né? A gente fala de um outro lugar, a gente fala de uma outra episteme. Então, a gente não teve que estudar a deles, não teve que conhecer a deles. Por que eles não podem conhecer a nossa? Né? Por que a gente tem que justificar tudo, né, nos pormenores para eles? Então, nessas aulas de abril, ela deixa evidente essa questão, né? E o que o Instituto, né, o grupo de pesquisa Oralidades e outros grupos que estão associados nesse grande projeto, é buscar, na verdade, criar
né? Porque você não cria um arcabouço teórico metodológico em pouco tempo, né? E aí nós estamos juntando forças para que isso ganhe um corpo maior, né? Então agora nós temos várias pesquisas sendo desenvolvidas, né, com base na escrevivência, e dessas pesquisas a gente está montando aos poucos esse arcabouço teórico metodológico, né, baseado aí na escrevivência. E, por favor. E uma outra atividade, né, algumas atividades eu fui adaptando ao longo desse processo, porque eu já desenvolvia antes do projeto da Sala Beatriz Nascimento, né, Ubuntu, eu sou porque nós somos, e aí eu criei uma sequência de textos, né, com gêneros variados, né, desde tirinha, conto, artigos, trechos de artigos científicos, é, com atividades, né? Então era um material que eu não transformei ainda em e-book, né? Mas eu pretendo futuramente transformar, né? É um material que eu trabalho dentro dessa perspectiva, né, dos povos bantus, que tem origem lá nos povos bantus de África, e aí a gente trabalha dentro de uma outra perspectiva, né, contra-hegemônica. Então, em todo esse material, a gente vai questionando, né, é, o, o, o status quo, trazendo, na verdade, algumas influências desses povos de África, né, com alguns mapas também. Tem um mapa, por exemplo, nesse material, que são dos povos antes do processo de colonização, antes da colonização, os reinos africanos, e a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva, né? Mais voltada para a cooperação, né? Para uma relação que diferencia do tempo e espaço, né? Do que o sistema hegemônico nos coloca e nos propõe, né? Então, um processo também em experimentação, né? E é um processo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo a partir de estudos e vai adaptando, né, às novas realidades e demandas que são surgidas no contexto escolar. Próximo, por favor. Aqui, né, são atividades mais artísticas ligado a essa atividade Ubuntu, onde é feita a proposta deles criarem, dentro daquilo tudo que a gente trabalhou ao longo do tempo sobre, né, a filosofia, como que eles poderiam representar isso, né? E aí eles criam diferentes representações no formato de telas, né, como se fossem cartazes telas, da percepção e do entendimento, da compreensão deles a respeito da filosofia. E isso eu desenvolvo também em parceria com alguns professores, não todos, tá? Há uma resistência muito grande ainda, né, no nosso espaço escolar, a gente sabe disso, mas mesmo assim a gente não esmorece, né? A gente luta, como eu falei para vocês, eu considero ali a escola, né, o meu quilombo, né, um espaço de resistência, de luta, de reivindicação, que é necessário, que é fundamental, sempre foi e hoje de forma muito mais intensa, né, do que era anteriormente, no meu início, enquanto profissional. E isso tudo é feito na sala de aula, né? Isso é realizado na sala de aula, geram alguns conflitos que são pertinentes à dinâmica escolar. Dá trabalho, mas é necessário e fundamental, né? E eu compro, né, essa briga na escola, né, em sujar o chão e não ser, e a direção chamar atenção, eu falar que é necessário. Então a gente vai com argumentos montando todo esse processo, né? Às vezes um aluno pega a tinta e joga no outro, de você ter que ficar na porta do banheiro, né? Calma aí, não é assim, vamos lá e tal, né? E é interessante, uma dessas práticas que eu realizei, né? Uma aluna jogou uma tinta no menino, pegou a tinta, o pote, jogou, né, no colega, e o colega foi revidar, foi pegar o pote e foi jogar nela, só que ela correu para o banheiro, e o menino foi atrás, né, o estudante foi atrás, e aí eu fiquei na porta do banheiro. Não, aqui você não pode passar, né? Aqui você não pode passar, então me coloco nessa frente também, né? A pressão vai lá na estratosfera, né? Mas eu tô ali.
Exatamente. E é interessante, né? Porque a direção. E eu realizo assim passeios pedagógicos com eles. E estava na véspera de um passeio pedagógico para duas exposições que eu vou mostrar aqui no Rio, né? E a direção, ela falou assim: esse menino ele não vai, né? Esse estudante ele não vai por conta disso que ele provocou no espaço escolar. Aí eu falei assim: ele vai sim. Aí ela: como assim ele vai? Ele provocou isso tudo e vai para o passeio pedagógico? Aí eu falei: sim, ele é meu aluno, meu estudante. Isso faz parte do processo. E aí a direção: você vai se responsabilizar por ele? Aí eu disse assim: vou me responsabilizar por ele, né? Eu sou o professor da turma. E aí eu sentei com esse estudante, e conversei com ele, né? Olha, nós vamos ao passeio pedagógico, era no Rio, né? Na metrópole. É, e você está junto comigo? Ah, ele: tô, professor. Então vamos. Gente, esse aluno, né? Esse estudante, ele foi o estudante que acompanhou tudo do início ao fim, do meu lado. Eu nem pedi isso para ele, né? Eu nem pedi que ele ficasse ali do meu lado, mas ele se colocou ao meu lado, né? A todo momento. E quantas vezes os nossos corpos negros eles são impedidos, né? Eles são extirpados, eles são transgredidos, né? No sentido do direito, né? Do direito de estudar, porque os corpos negros eles são rotulados como os mais indisciplinados, aqueles que são menos capazes, menos potentes. E assim, nesse trabalho eu até me emociono, né? Porque o retorno disso foi muito bacana, né? E a mudança desse estudante no espaço escolar, ela foi singular. Singular no sentido de me permitir transitar por um lugar nunca experimentado por mim, né? É, não fui eu que dei a oportunidade dele ir, ele conquistou isso, mas a trajetória truncada de escolarização o impediu de ser respeitado em diferentes momentos. Eu só queria respeitá-lo no seu direito. E ele, ao perceber isso, né, ele se sentiu o quê? Comprometido com esse processo. Então, infelizmente, né, o nosso espaço escolar ainda é muito excludente, né, em diferentes aspectos. E tudo que nós precisamos é da valorização desses corpos que foram, né, maltratados, invisibilizados durante muito tempo, né, e não é pouco tempo, né, desde a colonização. Por favor. E aqui tem outras práticas artísticas, né, que nós realizamos, né, fazendo uma intersecção, né, uma integração entre geografia, artes, literatura, língua portuguesa. E isso daqui foi uma prática. A gente estudou a questão da estética, né, da estética afrodiaspórica. E dentro disso a gente trabalhou com a reutilização, por exemplo, né, de vasilhas, né, recipientes de detergente líquido, de água sanitária, e trabalhamos ali com a questão da estética negra, afrodiaspórica, né, com oficinas de turbante, né, do grupo. Aí a gente estabelece parcerias também, né, com um grupo, por exemplo, da cidade, que é do movimento negro da cidade, buscando aí somar forças para esse trabalho dentro da escola. Por favor. E aqui foi essa atividade que eu falei que queriam impedir a ida desse estudante, atividade que eu denominei Obrigado, Carolina, porque, na verdade, no retorno desse trabalho, né, um jovem, ele abriu a janela do ônibus que a gente estava voltando, né, do trabalho de campo, né, desse passeio pedagógico, e ele gritou essa frase: Obrigado, Carolina. Então isso. E aí depois, né, eu fui perto dele: por que você gritou obrigado, Carolina? E aí ele foi me explicar o porquê de tudo, o atravessamento que ele teve
ao longo dessa prática. E aí, é, eu coloquei ali, né, 2 estudantes professores e um professor estudante juntos ao cartaz de divulgação da exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, na entrada do Museu de Arte do Rio. Né? Então, isso tudo casava com as práticas que nós estávamos desenvolvendo na escola. Né? Inicialmente, a gente não, os estudantes não tiveram acesso, né, ao Heitor dos Prazeres, porque a gente visitou as 2 exposições no mesmo dia, porque elas estavam simultaneamente, né, uma no CCBB e uma no Museu de Arte do Rio, que eram próximos. E aí a gente foi estudar Heitor dos Prazeres, né, o professor de língua portuguesa também me ajudou nesse processo, e ele foi trabalhar as letras, né, das canções, dos sambas, de Heitor dos Prazeres, e eu já trabalhava com eles a Carolina. Né? Então a gente juntou e casou nesse processo, nesse trabalho, e foi muito bacana também. Né? Aqueles 2 estudantes ali que me ensinam muito são 2 estudantes, né, da educação especial do município. Né? Então, eles têm, né, algumas deficiências e, nesse processo, eles me ajudaram muito a entender a concepção, né, de como desenvolver determinadas atividades mais coerentes, né, com a sua realidade. E é claro que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, fazendo também algumas atividades adaptadas dentro desse processo, mas quando você se permite a isso, né, como aqueles trabalhos artísticos, né, as telas, as pinturas, o quanto que isso favorece esse processo, né, mais lúdico, né, de uma construção com mais sentido. A professora de história também abraçando a questão da percepção sensorial junto com esses estudantes, e foi muito bacana também. Por favor. E uma outra atividade, eu trabalho com dados que eu chamo de desigualdade, né, racial, e aí eu vou trabalhando isso dentro de uma perspectiva de vários dados, vários institutos, do IBGE, de órgãos, né, ligados à segurança pública, de órgãos variados, de institutos, a Casa Fluminense, por exemplo, a organização Casa Fluminense, onde eu vou trabalhando alguns dados em diferentes dimensões econômicas, políticas, sociais, né, mostrando essa discrepância, essa desigualdade racial, que não é o professor Petri que está falando que existe, né? Mas que tudo isso é materializado e é demonstrado através desses dados desses institutos. Né? Então, ali eu trouxe, por exemplo, um dos exemplos que eu uso, né, é representação política. Né? No caso ali tem da Câmara dos Deputados, deputados eleitos em 2018 e 2022, a grande discrepância entre negros e brancos na representação. Né? Por favor. Trabalho também com a questão da educação, quanto que a educação também ainda, né, os dados demonstram essa desigualdade racial. No caso da taxa de analfabetismo, né, entre a população branca e a população negra. Né? É claro que isso vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda é gritante essa desigualdade. No caso ali, né, da população branca, de 15 anos ou mais, né, a taxa de analfabetismo em 2023 era de 3,2 e da população negra 7,1, ou seja, mais do que o dobro, né, essa taxa de analfabetismo, né, da população negra. E da população com 60 anos ou mais de idade, né, eu tenho ali quase o triplo, né, se a gente for analisar os dados de 2023, da população negra em relação à população branca. Por favor. E aqui, né, ligado à questão da segurança pública, a letalidade policial, onde eu peguei esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, de 2024, mas os dados são referentes ao ano anterior, de 2023. E aí, o que eu faço? Eu vou pegando cada ano e vou atualizando. Né? Porque um anuário ele é feito, né, no período anual, e aí eu vou atualizando só esses gráficos que eu vou apresentando para eles ao longo do tempo, onde mostra que a letalidade policial era de 6.393 vítimas em 2023, e dessas vítimas, 82,7% eram negras. Né? Então,
E isso, né, supõe saber quem vai ser parado, quem vai ser revistado, quem vai ser, né, enfim, alvo, né, dessa letalidade policial. E isso se une aos contextos que eles conhecem muito bem, porque essa escola, por exemplo, está inserida, né, na periferia de Itaboraí, que Itaboraí já é uma periferia da metrópole do Rio. Então, é uma periferia dentro da periferia, né? São escalas diferenciadas. E aí é uma escola em uma comunidade, né? Ela está na entrada de uma comunidade, na verdade, e eles conhecem muito bem quem é parado pela polícia frequentemente, né? Então, isso aproxima eles dessa vivência, os dados estão aí corroborando, né, para demonstrar, né, esse racismo estrutural, né, existente aí na sociedade. Por favor. E eu trabalho com a cartografia também, né, Daniele? Daniele já viu uma apresentação minha da OBRAC, que é a Olimpíada Brasileira de Cartografia. Esse ano a edição da OBRAC é por uma educação antirracista, né? É uma ciência que vem de uma área muito dura, rígida, né, Daniele? Bastante rígida. E eu faço parte da OBRAC já há um bom tempo, e esse ano nós conseguimos ali, né, com a coordenadora geral da OBRAC, que a temática fosse essa, né, por uma educação antirracista. E aí eu fiz uma live que falava sobre o enegrecimento, né, do imaginário cartográfico. Aí eu só trabalhava com cartografia, falando dessa cartografia, né, de África, dos mapas, da representação geoespacial, ligada lá aos povos, né, de África. E aqui a gente tem, eu uso essa representação, isso daqui é do mapa da desigualdade de 2023, mas tem um mapa da desigualdade anterior, tá? Da Casa Fluminense, né, que é um órgão, um instituto, né, que desenvolve trabalhos, pesquisas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E eu acho isso fantástico porque Itaboraí está situada nessa região metropolitana, então isso também aproxima do contexto, né, dos estudantes. E esse mapa ele mostra o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, né? Então, quanto mais próximo do vermelho ali, né, eu tenho os menores rendimentos, né? E se aproximando do azul, ele é o maior rendimento. Então, o que a gente percebe é que predomina, né, em boa parte da região metropolitana do Rio, né, um perfil aí demográfico, né, com pessoas com rendas baixas, né, médias a baixas. E diferenciando ali, né, chamando a atenção, está a zona sul do Rio de Janeiro, né, boa parte de Niterói, região oceânica ali de Niterói, e manchas lá em Petrópolis, né, o que ressalta aos nossos olhos quando a gente faz uma leitura aí, né, mais simples, rápida desse mapa. E aí eu faço o cruzamento, por favor, próximo, com esse mapa aqui, que é o percentual da população negra, né, em relação ao total de habitantes. E aí, nessa leitura, né, espacial, a gente percebe que quanto mais intensa ali a cor, né, a tonalidade do marrom, o percentual de negros é maior. E quanto menos intensa a tonalidade, o percentual de negros é menor, né? Então, o que a gente verifica ali? Que nas áreas, né, onde nós tínhamos os menores rendimentos, é onde a gente tem um predomínio da população negra. E as áreas com os maiores rendimentos, zona sul do Rio, boa parte de Niterói, Petrópolis, eu vou ter o quê? A menor concentração percentual aí, né, de negros nesses espaços, nesses territórios. E eles conseguem perceber, né, a questão desse racismo vinculado à questão da renda, né, do racismo estrutural, e aí a gente trabalha também com a perspectiva do racismo ambiental, porque quando a gente analisa todos os investimentos, né, do poder público, né, dos gestores, a gente vai verificar uma discrepância muito grande entre zona norte do Rio, zona sul do Rio, Niterói. Aí eu utilizo outros mapas também, né, da Casa Fluminense, que me ajuda nisso,
né, que fala, por exemplo, do esgotamento sanitário, né, enquanto em Niterói eu tenho tratamento quase de 100% do esgoto, né, na Baixada eu tenho municípios que têm zero de tratamento, né, e aí eu pego o gancho para o racismo ambiental, né, então esses mapas me ajudam porque a imagem ela tem um poder muito grande, né, de estimular aí até a participação dos estudantes, né, nesse processo também, por favor. E, dentro de uma outra perspectiva, né, eu trabalho a questão também do racismo ambiental utilizando a literatura, né, e um dos livros que eu mais gosto é Quarto Despejo, né, da Carolina. Então, eu trabalho com toda a trajetória da Carolina. Tem uma professora de São Paulo, que ela tem até o mapa que fala da trajetória da Carolina no município de São Paulo, né, do seu espaço ali. Então, a Carolina né, que migrou de Minas, foi para São Paulo, né, trabalhou em diferentes lugares, como empregada doméstica e tal, como catadora de lixo, né, de recicláveis. E aí ela vem, e esse mapa ele vem trazendo essa trajetória, né, da Carolina, desde de um cortiço que eles não identificaram o cortiço ali, né, no mapa, mas aí depois vem de Santa Efigênia, do viaduto, depois ela vai para o Canindé, né, e aí fica durante muito tempo no Canindé, depois vai para a região norte, na casa de alvenaria, e depois vai para o sítio, né, mais no sul, né, do município, né, da cidade de São Paulo. E aí é interessante perceber essa trajetória, né, e além dessa trajetória eu trabalho com trechos, né, do livro Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, né, essa obra que é uma das obras, né, mais significativas, representativas aí para dentro da literatura, né, negra, e tem um fragmento que chama muita atenção, que eu acho que elucida, né, essa questão do racismo ambiental, que é o seguinte: nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginais. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Né? Então, isso daí representa, isso daí enfim, é gigantesco para exemplificar a questão do racismo ambiental. É claro que a obra toda da Carolina, né, vai se reportar a várias dimensões de uma desigualdade social, desigualdade racial, né, o racismo ambiental, o racismo estrutural. E, enfim, né, é possível desenvolver várias atividades a partir dessa grande referência. Por favor. E uma outra atividade que eu trouxe é a representação geoespacial dos problemas socioambientais e racismo ambiental. Né? Então, é uma atividade que eu desenvolvo com eles no laboratório de informática, onde eu solicito, né? Primeiro eu trabalho com a questão socioambiental com eles, e aí depois eles tiram fotos do seu espaço de vivência, né? Daquilo que eles associam a problemas socioambientais. Né? Eles trazem essas fotos, posicionam, né? Eu peço para poder localizar essas fotos e depois a gente vai para o laboratório. E aí, no laboratório, eu utilizo, né, num outro momento eu utilizei coordenadas geográficas, latitude e longitude, só que na realidade, né, dos estudantes da EJA, eu tenho uma dificuldade maior de estar utilizando essas coordenadas geográficas, porque tem determinados aparelhos que a gente não tem essa associação muito bacana, né? Então, o que eu faço? Eu peço para eles, né, marcarem a rua, o local que eles tiraram, porque eles conhecem, porque é o espaço de vivência deles, e lá a gente vai para o Google Earth Pro. Né? Aí no Google Earth Pro eu faço um passeio nos bairros deles, a gente vai localizando esses pontos, e depois a gente vai para o Google My Maps, né? Onde a gente vai colocando esses pontos com a legenda, né, da imagem e localizando esses pontos. E depois a gente faz uma discussão sobre o posicionamento desses pontos, né, e a questão social no município de Itaboraí. E eles conseguem perceber, porque a gente tem áreas lá que são, né, mais privilegiadas,
E todos esses pontos eles não ficam nessas áreas privilegiadas. Eles vão ficar nos espaços de vivência desses estudantes. E eles conseguem perceber essa discrepância, né? Eles, por exemplo, por favor, essa imagem aí, né? A primeira, valão de esgoto, né? Isso o aluno inseriu, a gente coloca as fotos. Primeiro eles trazem, né, para o WhatsApp mesmo, a gente utiliza a internet da escola para poder baixar as fotos. Aí eu faço, né, coloco em documentos ali para poder, né, associar e depois eles pegarem essas fotos e estabelecerem, criarem essas legendas para fazer um mapa colaborativo, né, participativo do espaço de vivência desses estudantes. E depois a gente vai... Próximo slide, por favor. A gente faz esse mapa, né? Então a gente consegue perceber, né, ali onde estão os pontos coloridos, né? Os balõezinhos coloridos com ponto branco são os pontos das imagens desses estudantes que eles trouxeram, né, de onde eles tiraram as fotos desses problemas socioambientais. E é uma área, né, que é mais periférica. E eles conseguem perceber a discrepância entre essa área e a área mais nobre da cidade, que a gente localiza no mapa também, e que não tem esses problemas socioambientais, que não são os mesmos verificados nos bairros deles, né, no espaço de vivência deles. E isso também gera uma discussão ampla sobre o racismo ambiental. E é fantástico, porque aí você tem, né, a alfabetização cartográfica para muitos, porque eu trabalho com várias gerações, né, alguns estudantes, ou boa parte deles, às vezes, nem sabe mexer no computador, né? Então, professor, qual tecla faz isso? E tal, professor, como que eu faço isso? Né? Então, você fica ali circulando, né, exaustivo. Às vezes eu saio, né, ufa, acabou, né, por hoje. Né? Então, é no noturno, né, que isso funciona. São jovens e adultos trabalhadores, e construir esse trabalho é muito bacana, né? E muitos brilhando os olhos, tendo acesso pela primeira vez, né? Vendo pela primeira vez o computador ali na sua frente, a funcionalidade dele, vendo o seu bairro, passeando pelo Google Earth Pro, né? E assim, né? É fantástico, porque a gente constrói junto toda essa aprendizagem. Eles me ensinam muito, por isso que eu me coloco no lugar, né, de professor e estudante, porque eu aprendo muito com eles no desenvolvimento dessas práticas pedagógicas. Por favor. E, por fim, né, para encerrar aqui a minha apresentação, né, eu trouxe aqui um trecho, né, da Beatriz Nascimento, que para mim é muito representativo. É um trecho que está fixado na sala Beatriz Nascimento. A gente fez um adesivo grande na sala, que a gente colocou esse trecho da Beatriz: o quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro, e também um recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias da destruição. Maria Beatriz Nascimento. Então, tornar a escola um espaço, né, de quilombo, de resistência, de luta, né, de reivindicação, né, é mais do que um dever, é uma obrigação nossa. Né, uma obrigação nossa por uma educação antirracista. E isso tem feito sentido? Isso sempre fez sentido na minha trajetória profissional? Não. Tá? Então, no início, não. Né? Mas ao longo do tempo eu pude aprender e pude, né, ir atrás desse conhecimento, dessa representatividade, daquilo que para mim não fazia mais sentido na sala de aula, no espaço escolar. E eu fui atrás desse sentido. Isso que me atravessa, isso que me transforma, isso que me, né, me forma enquanto professor negro da escola pública. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Peter, pela sua maravilhosa contribuição. Não esperava menos. Eu vi como o professor Peter falou, eu vi uma palhinha disso, né, na live dele da OBRAC, né, que é a Olimpíada Brasileira de Cartografia, e instantaneamente eu fiz convite a ele para partilhar mais, né, sobre essa experiência. Nessa live
que depois a gente pode deixar, né, o, o link para o pessoal ver. Ele falou só da cartografia. Quando a gente conversou, ele falou, não, a cartografia é só um pedacinho. Eu falei, então vamos lá que vai contribuir bastante aí para a gente aprender, né? Eu vou, assim, pontuar algumas coisas e depois eu vou abrir para o público, tá, gente? Peter, eu queria que você assim destacasse assim, se eu fosse pontuar assim a minha listinha, eu ia falar, a gente ia ficar aqui, né, até de noite, mas eu escolhi assim algumas questões que eu percebi também, né, não só na nossa conversa antes da apresentação, mas também na apresentação fica muito claro. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da interdisciplinaridade nessa educação antirracista, né? Na sua trajetória, é claro, mas dá para perceber, né, o quanto você teve que estudar, né? Buscar isso, além da sua formação, das suas formações, o quanto você tem que buscar isso, né? Dessa interdisciplinaridade. O conhecimento, né, como todos sabem, não está em caixinhas. A construção disso, para além de uma perspectiva cartesiana, é algo que é um desafio, né? Principalmente no espaço escolar, que ainda é marcadamente, né, tradicional, infelizmente. O diálogo, por exemplo, com outros professores, né? É claro que a gente tem aqueles que a gente tem mais afinidades, como em toda a coletividade, gente. E outros que a gente tem menos afinidade, que não estão dispostos a alterar o seu currículo, a sua forma de ver e de leitura de mundo, né? Mas a gente não pode desistir disso. E aí, não tendo apoio em diferentes momentos, eu fui atrás sozinho mesmo, né? É, Fui lendo, fui estudando, fui me integrando a grupos de pesquisa, né? Fui tendo acesso a outros autores, à literatura, porque hoje eu desenvolvo muito trabalho, né, na interdisciplinaridade entre geografia e literatura, né? Mas isso foi uma procura pessoal, porque isso não é ofertado nem em formação continuada para docentes. É muito raro, né? É muito difícil a gente ter isso, ter acesso a isso. Nem na academia eu tive, né? Minha formação foi super tradicional, salvo alguns é, raros momentos, né? Algumas disciplinas, mas na maioria não. Foi super cartesiano, super tradicional, super eurocentrado, né? Numa perspectiva eurocêntrica. É, E aí, só que isso a gente vai seguindo nisso, né? Chega um momento que isso vai te estrangular se você não sair disso. E foi um momento que eu tive, né, ao longo da minha trajetória profissional. Fui percebendo que não dava mais conta, né, de diálogo com esses sujeitos escolares. Então, eu precisava ir atrás de outras coisas e não ficar restrito também só ao campo da geografia. Eu precisava dialogar com outras áreas, né, do conhecimento para poder desenvolver um trabalho que não fosse um trabalho meramente conceitual, né, diretivo, porque isso se torna enfadonho, por exemplo, para os estudantes escolares. E a gente sabe que a demanda hoje, o apelo hoje é muito grande dessa sociedade mercantilizada, né, da sociedade do espetáculo, do consumismo. É, Então você vai o quê? No espaço escolar, você tem que, na verdade, se apropriar de outros instrumentos, de outros recursos, para que você tenha ali uma aproximação com esses estudantes. E ao me aproximar com esses estudantes, eu percebo que eu não posso ficar restrito ao campo da geografia, né? Eu tenho que transitar por outras áreas do conhecimento, como a literatura, né? Como a língua portuguesa, né? Como até mesmo a matemática, se apropriar de alguns mecanismos, né? Para poder estar utilizando desses instrumentos. Então, eu me permito a desenvolver essas práticas no meu cotidiano, né? É claro, professor, mas não tem um currículo? Tem, né? Mas quando eu trabalho, por exemplo, com a Conceição Evaristo, eu trabalho geografia urbana,
né? Quando eu trabalho com a Conceição Evaristo, eu trabalho com a questão, né, da relação sociedade-espaço. Gente, ali tem tudo, né? É só você se permitir a enxergar isso, né? Você estudar, você ler, né? Que você vai conseguir fazer essa, né, interdisciplinaridade. Então, eu tenho esse respaldo porque a gente é cobrado por isso, porque a gente chama atenção, né? Quando a gente está no espaço escolar, nem todos estão te abraçando, tem algumas pessoas que querem puxar o seu tapete, né? Puxar o seu tapete, tipo, não dando legitimidade ao seu trabalho, né? Mas o que que isso tem a ver com geografia, né? Eu já ouvi isso, né? Em muitos lugares. O que que isso tem a ver com geografia? Eu falo tudo, tudo. Então, assim, tire as suas vendas que você verá a geografia, né? Como eu desenvolvo a todo momento. E é por aí, Daniele. E alguns professores me ajudam nesse processo. Quando eu não tenho ajuda em determinados ambientes, eu vou atrás sozinho. Tenho me formado ao longo desse tempo, né? Feito algumas leituras ligadas à área da literatura. E o apoio, né? Peço apoio, né? Ajuda a colegas que eu tenho uma afinidade maior. É por aí. Obrigada, Peter. É, eu acho que assim, tem, né, o ditado, pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, como a gente conversou em diversos momentos no evento, isso foi comentado, né, essa questão, isso não é geografia, né? Aqui, claro, não somos só geógrafos, né? Mas em alguns momentos isso vem sendo discutido, isso apareceu em outros momentos no evento, e eu acho que a partir desse momento, pelo menos aqui, né, vai passar, a ser mais discutido, né, mais debatido, não só na licenciatura, mas que isso venha a ser uma contribuição também, né? E outra questão, assim, eu vou te fazer essas duas perguntas e depois eu vou abrir ao público, tá? Como você mesmo citou, enfim, e também a gente tem o período da geografia crítica em relação à cartografia especialmente, mas toda a ciência de dados sendo muito positivista, né? Sendo criticada pelo seu excesso de, né, positivismo, excesso né, de ser excessivamente cartesiano e técnico, né? E justamente como se ele né, não fosse uma ferramenta importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como a cartografia, a ciência dos dados e as geotecnologias, elas apoiam como ferramenta para uma educação antirracista, né, para uma educação. Bom, a cartografia, né, eu tenho uma especialização em cartografia pela UF. Como eu falei para vocês, eu participo da Olimpíada Brasileira de Cartografia também há um bom tempo, né? E a gente tem projeções que são tradicionais, clássicas, mas eu até comentei com a Daniele, né? Como que a gente pode se apropriar dessas projeções, que às vezes a gente não tem outras projeções acessíveis para a gente, né? Gratuitamente. Como que a gente pode aproveitar até mesmo essas projeções que são mais clássicas, mais tradicionais, dentro de uma concepção eurocêntrica, para poder problematizar o racismo em sala de aula, né? Por exemplo, aquelas representações cartográficas que eu exibi aqui, né, da casa do Instituto, né, Fluminense, da Casa Fluminense, são projeções clássicas da cartografia, né? É uma cartografia ainda de base eurocêntrica, mas ela traz informações que me ajudam a problematizar o racismo na sala de aula. Então, eu não preciso só ter instrumentos, eu posso utilizar aquilo que foi produzido, né, dentro de uma concepção não antirracista, mas me apropriar dos dados e das informações dentro de uma leitura, né, antirracista. E é isso que eu faço com algumas projeções. Em outros momentos, quando eu estou dando uma aula específica sobre cartografia,
Aí sim, eu vou me aproveitar, né, de projeções que são construídas de África, né? Eu tenho alguns materiais, alguns mapas, né, pré-coloniais, né, dos povos ali do Egito, quemético, né, do povo Lubala lá do que hoje corresponde à atual República Democrática do Congo, né? Então eu vou, porque antes no livro didático até hoje, né, você tem essas representações do surgimento da cartografia, da evolução, ligada a essa perspectiva, né, eurocêntrica. E aí você tem muito clássico no livro, o mapa de Garçu, né? Esse mapa vem em todo livro didático, tá? De geografia. É clássico, né, vir isso. E eu falei assim, cara, não aguento mais ver isso, né? E aí eu fui atrás de materiais, né, de África, né? O que eu posso encontrar na cartografia, né, africana? E aí me apropriei dessas outras representações. É simples fazer isso? Não. Né? Você tem que ler. Muitas representações eu tenho dificuldade de leitura, porque eles são concebidas dentro de uma outra cultura, né? Dentro de um outro referencial que a gente não está habituado. O nosso corpo ainda colonizado, né? A gente não está habituado a fazer determinadas leituras. Mas eu vou me apropriando aos pouquinhos disso, né, dentro dessa perspectiva do enegrecimento cartográfico que eu demonstrei ali na live que eu realizei, né, dentro de uma centralidade no continente africano. Tá? Então, é esse o desafio. Tem pronto? Gente, nada disso tem pronto. Tá? Vocês podem pesquisar qualquer coisa ver se tem artigo. Não tem. Tem muita teoria, teoria. Mas transformar isso para a prática em sala de aula é um outro caminho. Primeiro tem que ter disponibilidade para isso, né? Vontade, tem que ser atravessado por isso, porque a grande maioria não quer abraçar isso, né? Porque dá trabalho. Você fazer essa transposição, né, do que está na teoria, criar atividades, práticas pedagógicas coerentes com aquele arcabouço teórico-metodológico. Então, essa transposição era necessária, mas a gente ainda tem uma perspectiva muito restrita a atividades e práticas que são dentro da perspectiva eurocêntrica, né, e que não me ajudam na representatividade no espaço escolar, principalmente da escola pública, né, onde majoritariamente os corpos são negros. Obrigada, Peter. Então, vamos abrir para 3 perguntas. Meu nome é Olívia. Você falou sobre a metodologia de escrevivência de Conceição Evaristo, que você está estudando. Eu queria que você me explicasse o seu ponto de vista, porque é uma metodologia que eu também estou aplicando. Eu queria saber mais. Aproveitar esse espaço, já que você falou. Obrigado pela pergunta. Né? A escrevivência, na verdade, quando eu mostrei a atividade Olhos d'Água, né, eu pretendia que os alunos realizassem uma escrevivência. Aí eu falei assim, calma aí, né? Escrevivência não é a escrita de si, não é uma história oral. Eu não tenho essa capacidade nesse momento. E aí eu tive que reconfigurar a atividade, né? Aí eu realizei história oral com eles, né? Para poder pensar mais um pouquinho, amadurecer mais um pouquinho teoricamente, para poder estar utilizando a escrevivência, né, com esses estudantes. E porque a escrevivência é uma escrita, né, ancestral, uma escrita de nós, e não uma escrita pessoal. Você pode até utilizar a primeira pessoa, você vai fazer em primeira pessoa, né? Mas é uma escrita que, quando você fala de um eu, é um eu nós, né? Um eu coletivo, né? Que só o corpo negro adentra dentro dessa perspectiva, porque é atravessado por isso ao longo da sua trajetória, da sua vivência, da sua ancestralidade. Então, é isso que a Conceição ressalta, por exemplo, quando muitas pessoas brancas, né, chegam para ela e perguntam: Conceição, eu posso realizar escrevivência? Né? Ela diz que é a pergunta que ela mais ouve,
né, de pesquisadores, pessoas interessadas, pessoas brancas querendo realizar a escrevivência. Aí você pode realizar qualquer coisa que você quiser, mas a escrevivência pertence a um eu coletivo, nós, né, negro, e mais especificamente mulheres, né? Porque a Conceição ressalta isso, né? Nas aulas que eu tive agora recentemente com ela, ela ressaltava isso, né? Tem um aspecto ali do corpo negro masculino, mas o conceito ele foi desenvolvido a partir da experiência do corpo feminino negro, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai utilizar, né, a escrevivência nos nossos trabalhos. Será que eu estou fazendo realmente uma escrevivência ou será que eu estou fazendo uma outra coisa? Né? Então, assim, por isso que esse grupo da UF, junto com a Conceição, a gente está procurando, né, criar esse arcabouço teórico-metodológico que enxergue a escrevivência não só como uma teoria, não só como uma prática, não só como um conceito, mas algo maior do que isso. Entendeu? Então, assim, e aí muitos pesquisadores, tem pessoas, até mulheres negras que chegam, professora, olha só, meu orientador não quer me orientar e eu quero desenvolver escrevivência com ele. Aí a Conceição fala, se ele não quer, troca, se não tiver possibilidade, você não vai desenvolver a escrevivência com ele, né? Porque são duas coisas que não vão dar certo. Então, assim, primeiro você tem que ter disponibilidade, segundo, né, fazer a leitura dos textos da Conceição, né, entender a perspectiva, a concepção, os atravessamentos disso, se isso faz sentido realmente para você ou não, né, porque não é para todo mundo. Então você precisa passar por uma trajetória. Por isso que naquele momento eu falei assim, vou fazer escrevivência com meus alunos, todo empolgado, né? Vou utilizar o conceito da Conceição, todo empolgado, porque eu já adoro a Conceição há muito tempo. Aí eu falei assim, cara, isso não é escrevivência. Calma aí, eu preciso amadurecer, né? Eu preciso compreender melhor. E por isso que eu fui atrás disso. Né? Fui atrás de grupos de pesquisa que me ajudassem nesse sentido dessa escrita de um eu, que é um nós, que é a coletiva, né? Que é ancestral. Né? E Mombassa chama a Conceição da ancestral do futuro. Né? Então, assim, é algo fantástico, mas que a gente tem que ter um respeito e um cuidado muito grande na utilização da escrevivência. E é isso que a Conceição ressalta. Tá? Oi, boa tarde. Eu sou Rafaela, estudante da Universidade Federal do Paraná. E parabéns pela sua exposição, parabéns pela mesa, pela escolha desse momento aqui, pela mediação. E não é nenhuma pergunta, é que uma das imagens me lembrou aquele onde tem umas mãos assim e o desenho do continente africano, né? Mais. Esse daí me lembrou o trabalho de duas professoras numa escola que eu trabalhei, que as duas eram as Anas da língua portuguesa, e daí elas trabalhavam apresentando a estética para os alunos e as questões discutidas pelo Moisés Patrício. Eu não sei se vocês conhecem o Moisés Patrício, ele é um artista plástico, ele tem um perfil no Instagram que, quando você entrar, todas as fotos têm a mão dele em cima. E todas as legendas são iguais. São aceita. E hoje ele já usa inteligência artificial, faz outros tipos de instalação, mas quando esse processo começou, ele era um menino que começou a estudar artes plásticas, ele é um menino negro da periferia de São Paulo, ele começou a estudar artes plásticas em projetos sociais, assim, e ele começou a se ver em galerias, começou a se ver na Oscar Freire, mas ele sentia que ele não era aceito ali, com outros trabalhos que ele fazia. E daí sempre deu uma discussão muito interessante com os estudantes, porque era isso, onde o meu corpo está sendo aceito? Ele é aceito aqui? Como que ele é tratado aqui?
E daí hoje você entra lá, tem muitas, muitas fotos, e ele ambienta em Dia do Trabalho, em Dia do Preto Velho, enfim, todas as coisas que atravessam ele. E, enfim, eu quis compartilhar porque eu acho que pode ser uma referência interessante dentro desse seu trabalho ali, porque também ele acaba sendo uma coisa, é o celular. Eles organizam o fundo, é sempre o fundo como cenário, né? E a mão em cima aceita. Então, sei lá, onde eles querem ser aceitos, o que... Enfim, me veio isso na cabeça, professor. Não é nenhuma pergunta. Bacana. Obrigado. E são essas experiências que vão dar, na verdade, né, um sentido, né? E que a gente também se inspira para poder realizar o trabalho, adaptar isso. É super bacana. Eu fui inspirado recentemente pela artista Geviana, eu não sei se vocês conhecem. Não. É uma artista nordestina, né? Se eu não me engano, maranhense. E ela vem com colagens de montagens, por exemplo, obras do Debré lá que retratavam, né, o período colonial. E aí ela faz uma montagem em cima dessas imagens, dessas telas, né, tradicionais, dando um outro posicionamento para o corpo negro nessas telas, né, que é uma reconstrução, uma releitura. E é muito bacana. Eu desenvolvi isso com os meus estudantes também, né, durante um tempo, que eu pegava... Isso eu encontrei na própria internet, né, essas imagens dessas telas de Debré. E aí reproduzia essas telas de Debré no papel A3, num formato grande. Na verdade, eu imprimia 2 e tirava as fotos dos alunos, dos estudantes, né, majoritariamente negros, e colocava eles em uma outra posição em relação à tela original. E aí a gente comparava a tela original de Debré, né, com essa releitura, né, esse reposicionamento do corpo negro nessas telas, né? Então é interessante o quanto que isso mobiliza nesses espaços até um processo de crítica. Eu adoro incomodar. E aí passou uma pessoa, né, branca, aí que falou assim: mas isso é necessário? Né? Não respeitar a obra do autor? Aí eu falei, eu adoro essas coisas, essas provocações. Aí eu falei assim, isso é mais do que necessário, né? Isso é urgente, a gente alterar essa perspectiva, né, da leitura que a gente faz do corpo negro. E aí a pessoa não me deu bola, né, saiu. E eu continuei ali com os meus estudantes e tal, né, partilhando esse momento, porque a gente fez uma exposição, a gente colocou uns sacos de... aqueles sacos que vem batata, esqueci o nome daquilo. Fizemos um painel grandão e colamos essas representações nessas telas originais, só para dar o choque, né? A tela original ao lado dessa, né, reconstrução, né, dessa outra leitura do corpo negro. Foi muito bacana também. Eu ia complementar que essas professoras comentavam que, especialmente com alunos não verbais e com alunos com dificuldade de sistematização, ela tinha resultados muito fortes mesmo nesse tipo de atividade. Quando você falou do anticapacitismo, né? Eu lembrei disso também, porque às vezes o aluno ele tem a dificuldade de sistematizar escrito, né? Até mesmo na fala e tal. Então, nesse tipo de organização que elas acabaram dando até mais peso de nota mesmo, sim, e tal. Isso ajudava na integração desses alunos, no entendimento, de até ver como que estava chegando as discussões neles ali, né? Era literatura e língua portuguesa trabalhando isso. Aí depois eu roubei um pouquinho e fiz em outras coisas, mas originalmente era delas, né? Boa tarde, eu me chamo Luísa. Boa tarde. No ano passado, eu fui bolsista da professora Daniele, junto com o professor Cláudio, e eu trabalhei com o Google Earth Pro, com uma turma de primeiro ano. E eu queria saber de você, porque a dificuldade que encontramos na escola foi o acesso. A escola não tinha acesso à internet, os computadores eram muito, muito limitados, né? Aí a gente pede para baixar o aplicativo e o aluno não tem internet.
Então, eu queria saber como foi a sua experiência de trabalhar esse projeto usando o Google Earth Pro. Tá, nessa escola, ela é uma escola que é uma das escolas melhores equipadas, né, no município, no que diz respeito a essas salas diversificadas, né? E então a gente tem um auditório que é enorme, que são realizadas até reuniões, né, da secretaria são realizadas na escola. Nós temos uma sala de leitura enorme também. Tem esse laboratório de informática. A gente conseguiu construir uma outra sala, que é a Beatriz Nascimento, onde foi desenvolvido esse projeto que eu mostrei aqui algumas práticas. Mas então essa escola ela conta com esse laboratório e com internet, tá? Mas eu já realizei isso em uma outra escola, que aí o que eu fiz? Como não tinha, aí, cara, eu tive que rotear do meu celular, né, pro meu notebook, não tinha notebook, então era o meu celular, a minha internet, o meu notebook, projetava e aí fazia aquela roda, né, com os estudantes, tá? Então, assim, eu não desenvolvi essa prática em si, porque aí eu precisaria de mais aparelhos, né? É um número maior de aparelhos. Mas a gente pôde trabalhar algumas práticas com o Google Earth Pro, né? Eles passeando pelos bairros, né, deles e tal, e aí foi possível dessa forma, improvisada, porque a gente não conta, infelizmente, né, muitas escolas não contam, a maioria, né, não contam com esses equipamentos, né? Então a gente tem que adaptar, né, levar o seu, né? Então eu tenho assim, eu tenho um material que é próprio. Então eu tenho uma pasta que eu já ando quando eu vou para as escolas, onde tem tudo, tem o meu notebook, tem um cabo, tem, sabe, tem extensão. Você tem que levar tudo, é tipo uma mudança. Quando eu chego na escola, as pessoas perguntam: para onde você vai? Você vai viajar? Eu falei assim: gente, eu não consigo viver sem isso daqui, porque senão eu vou dar uma aula tradicional. Tá entendendo? E é tudo que eu não quero. Então eu preciso ter uma diversidade de recursos para poder utilizar essas outras coisas com eles. Para isso fazer sentido para mim e fazer sentido para eles. Porque se eu não levar isso, eu fico sem saber o que fazer na sala de aula. Né? A minha realidade nessa escola é um pouco diferente da maioria, porque ela conta com essa infraestrutura. Mas na maioria das vezes a gente vai ter que improvisar. A gente vai ter que utilizar, se você acredita naquilo, você vai ter que utilizar seus próprios recursos para tornar aquilo factível. E é por aí. Muito obrigada, tá? Obrigada. A gente está com um pouquinho de tempo, então eu vou fazer mais 2 perguntas para ele e, se, né, necessário, a gente retorna para o público. Vou mudar um pouquinho, né, o rumo do assunto, mas, né, ainda, né, não saindo da nossa temática. A gente vem falando, enfim, não é uma questão de hoje, né, mas a gente sabe que a evasão escolar, especialmente, né, dos alunos negros, é muito grande por conta da necessidade financeira de ajudar a família, por exemplo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da sua percepção mesmo na sua trajetória, né? E se você acha que o programa atual, né, do Pé de Meia, claro, a gente não tem ainda noção do que vai acontecer com isso, mas se você tem, né, ainda já alguma opinião, se você acha que, né, pode ser, vamos dizer, uma solução, né, paliativa no momento. A sua visão mesmo dessa política pública atual. Daniele, a evasão ela é bem maior, né, dos estudantes negros em relação aos brancos, mas a motivação ela é diversa, né? Não é só para complementação de renda, né? É uma das motivações. Mas a gente tem trajetórias truncadas. Quando você observa os dados, é que eu não trouxe aqui, mas eu tenho esses dados, acesso a eles, do índice de reprovação escolar, você vai ver que é bem maior entre negros do que brancos. Não por incapacidade intelectual, não está relacionado a isso, né? Está relacionado
né? Há vários fatores, como a questão da afetividade, que ela é diferenciada. O corpo negro ele é enxergado de maneira diferente na escola, né? Não só pela equipe diretiva, gestora, mas até mesmo por professores. Né? E tem diversas pesquisas, algumas autoras, que vão ressaltar a afetividade, por exemplo, das crianças. Né? Enquanto que o branco é o bonitinho, né? Tem a Jonê, por exemplo, do CAP UERJ, que ela tem um trabalho que desenvolve sobre isso. Enquanto as crianças brancas elas são acarinhadas, as crianças negras são repelidas. Né? Ou seja, o carinho é bem maior, a afetividade é bem maior com as crianças brancas do que com as crianças negras. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem pesquisas de professores renomados, como a Jonê, por exemplo, da UERJ, que vai trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Porque ela trabalha no CAP UERJ, e teve um caso até de uma menina que... Porque no CAP UERJ você tem várias realidades, né? O colégio de aplicação da UERJ, então você tem meninos da Zona Norte e meninos da Zona Sul do Rio. Diferentes classes sociais, e brancos e negros. E aí tem todo... A leitura corporal que se faz do branco é muito diferente da do negro. Né? Então, a menina, né, a criança, ela mostrava que ela tinha ódio do menino branco que vinha da Zona Sul do Rio. Né? E aí, o porquê disso? Né? Como que isso é construído? Né? Porque o jeito como aquele menino era tratado era diferente do jeito que ela era tratada. Né? A maneira como aquele menino era enxergado e lido no espaço escolar era diferente da maneira como ela era. Né? E aí a gente pensa que a criança ela não percebe isso, percebe. Né? Então, a subjetivação ela vem sendo construída, né, desde da infância. Né? E o espaço escolar é um dos que contribuem para poder, né, moldar essa criança, ou que ela se encaixe dentro de um padrão brancocêntrico, de uma estética branca, ou ela vai ser rejeitada. Então, ela fica nesse conflito, né? Ou eu me enquadro dentro dessa perspectiva, né, branca, ou eu me rebelo, mas ao mesmo tempo eu vou ser rejeitado pelo outro. E isso é percebido desde a primeira infância. Né? Então, essa evasão ela ocorre porque você já vai tendo trajetórias truncadas ao longo desse processo. Né? Um insucesso escolar, materializado na reprovação, é a questão também social, né? Ligada à questão da complementação de renda. E o pé de meia, né, tá aí. Você me perguntou a minha opinião pessoal ali do pé de meia. Eu tenho alunos que recebem pé de meia. Eu sou professor também da rede estadual e dou aula para alunos do ensino médio. Eu tenho no estado 6 turmas de terceiro ano do ensino médio. Né? Então, assim, eu trabalho numa escola que é muito grande também. Né? E tem vários alunos que recebem o pé de meia, né? Outros não, por diferentes fatores. Mas isso contribui, de certa maneira, né? Mas é uma medida paliativa, tá? Porque o problema é mais estrutural. Ok? Então, isso é para ser momentâneo, acredito, né? Dentro dessa configuração. Eu acho que as políticas públicas sociais, elas têm que pensar de uma maneira mais estrutural. Não é à toa que agora a gente tem a PENERC, né? Em função da lei, né? Da lei 10.639. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a questão do não cumprimento, né, da legislação. Já se passaram aí mais de 20 anos, né, e a gente ainda está muito atrasado no sentido dessa reparação, né, educacional que é tão necessária. E aí o governo vai e instaura, né, a PENERC, que é essa política nacional de equidade, educação, né, para as relações raciais e educação escolar quilombola, que é uma maneira de mobilizar as instituições escolares para promoverem a educação antirracista, né, promover uma equidade racial dentro do espaço escolar, porque não foi verificado isso ao longo desses anos. Então, assim, a legislação ela tem que vir acompanhada dessas políticas públicas, porque senão as coisas não funcionam.
E o pé de meia é mais uma, né, dessas políticas que, para mim, tem que ser momentâneo, né, para que a gente tenha processos mais estruturais de relevância, de uma equidade maior, de acesso a essa população a uma renda que seja mais satisfatória e adequada, né, para garantir ali dos seus direitos, tá? Obrigada, Peter. Deixa eu... Tá. E ainda falando de política pública, porque eu acho que é muito importante, né, a gente também falar disso, né, porque toda a nossa atuação passa, né, ou é afetada pelas políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, nesse contexto também, da sua atuação na coordenação, né, porque... E como essas coordenações de igualdade racial nos municípios podem contribuir, né, para o que você falou agora, né, de fazer valer a legislação, da gente ter um currículo, né, não só estanque, mas que a gente trabalhe isso na geografia, na história, na língua portuguesa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa coordenação nos municípios, né, para essa educação antirracista efetiva. Bom, isso é fundamental. Então, assim, a experiência que eu tenho de outros municípios, lá no meu município está surgindo agora essa coordenação de educação para as relações étnico-raciais, e aí está vinculada à PENER, que é essa política, né, porque o município fez adesão, mas isso, gente, depois de muita luta, tá? As coisas não são fáceis, então a gente reivindica, né, esse espaço, a gente vai no miudinho, como a Conceição bem nos coloca, se a gente quiser furar a bolha, né? Então, assim, em determinados espaços, a gente tem que ter cautela de como que a gente vai chegar nesses espaços, né? Hoje, a gente precisa, nesse enfrentamento, a gente precisa ter sabedoria para poder reivindicar, né? Porque senão a gente é freado no primeiro momento e a gente precisa ir devagar, né? No miudinho, para, né? Furando essa bolha, e quando eles menos perceberem, a gente tomou conta. E é nisso que eu acredito, tá? Então é uma coordenação que está sendo gestada agora, né? Num governo que não é progressista, e aí é mais difícil ainda. E é um desafio, mas eu topei esse desafio porque eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa mudança que é tão necessária para a nossa educação. E aí, junto com outra colega, né, que eu também acredito, por isso que eu topei, né, esse desafio de estar nessa coordenação de educação para as relações étnico-raciais, né, que está vinculada à PENERC, né, que é tão importante nesse contexto agora atual, para a gente ver se a gente muda esse cenário, né, da educação mais igualitária, né, de uma reparação aí nesses processos educativos. Tá? Então, assim, tem alguns municípios que já têm essa coordenação há mais tempo, tem núcleos, né, há mais tempo. Lá no meu município está surgindo agora, mas o Rio já contava, né, com a GERER, né, que é a gerência. A gente tem Maricá, estou falando ali na região metropolitana, né, e a gente tem agora lá em Itaboraí também, tá? Que é importante para estabelecer parcerias, né? A gente está no processo de diagnóstico, o que vem sendo desenvolvido pelas unidades da rede, fazendo o levantamento de dados, informações, né, de práticas antirracistas, do combate ao racismo na escola, com o protocolo de atendimento, né? Então, a gente está na fase de diagnóstico e promovendo também formações continuadas para professores, né? Por exemplo, ontem eu mediei uma sala, é uma formação continuada à distância, né, pelo YouTube, né, pelo canal lá da CEMED, pelo YouTube, e a gente estabelece parceria com convidados, professores que já trabalham com a temática. Ontem teve a professora Giovana, que é formada lá pela UFJF, né, Universidade Federal Juiz de Fora, que ela falou sobre reflexões pedagógicas sobre branquitude,
né? Muito interessante. A Giovana é envolvida com o movimento negro lá em Minas Gerais, né? Pesquisadora, muito bacana. Foi uma aula brilhante, uma aula muito boa, né? Sobre a branquitude. E é aberta para todos, né? Não só para os profissionais da educação lá do município, mas para todos os interessados, né? Então a gente tem um encontro mensal, mais ou menos, 1 a 2 encontros, né? Tem a parte síncrona, que é pelo YouTube, transmitida pelo YouTube, e a parte assíncrona, que é pelo Google Sala de Aula, que tem alguns textos para poder você fazer a leitura, né? Ancorada ali da perspectiva da palestra, né? Vinculada à palestra. Obrigada, Peter. Eu acho isso super importante. E ali, então, na região metropolitana, é só Maricá, Itaboraí e Rio, ou você sabe de... Não, eu tenho conhecimento mais próximo desses núcleos, né? Mas acredito que tenham outros também, tá? Mas os 3 que eu tenho mais contato são esses, né? Maricá, né? Rio e agora Itaboraí. Itaboraí, tá. Gente, mais alguém gostaria de... Francimar, por favor. Olá, tudo bem? Como o Daniel falou, me chamo Financimar, sou aluna aqui da UF, concluí o mestrado no mês passado. Sua fala tem sido muito importante aqui. Você falando sobre a afetividade do homem negro, eu me lembrei do texto da Conceição, né, Canção para Ninar Menino Grande, que também fala sobre isso, a questão da afetividade e esses atravessamentos que causam essa reação negativa muitas vezes, né? Mas eu trago 2 perguntas. Uma delas você já respondeu brevemente no final da sua fala, mas a primeira diz respeito a uma visão mais técnica da sua produção metodológica, que você apresenta ali tirinhas, né, que você utiliza como recurso didático. Na minha pesquisa de dissertação eu também elaborei alguns materiais visuais desse tipo. E eu utilizei uma produção bem autônoma, que eu utilizei uma interface digital que eu fui criando uma a uma essas tirinhas. E eu fiquei curioso como você produziu o seu material, porque eu acredito que é importante compartilhar essas ferramentas digitais que facilitam o trabalho do professor, né? A segunda pergunta, ela diz respeito à sua prática docente, porque eu vi que seu estudo ele é um estudo bem estruturado, é um estudo bem consolidado. E eu fiquei curioso, pensando na sua trajetória profissional, como que você conseguiu executar essa abordagem em ensino particular, por exemplo, porque ao sair da universidade é o primeiro caminho, né, que majoritariamente os professores recorrem e têm acesso mais fácil, porque os concursos não são de fácil acesso a se passar. E como que foi essa construção dessa identidade mais progressista para essa concepção da visão antirracista em sala de aula? Como foi essa atuação no ensino particular e como você desenvolveu isso para o ensino público? Bom, boa pergunta, obrigado. Em relação ao material, né, é uma pesquisa incessante, né? Eu não desenvolvo as tirinhas, tá? As tirinhas eu aproveito de outros autores, né? Que eu acho interessante, que vem dentro dessa perspectiva, e aí eu faço uso desse material que já é produzido por outras pessoas, só que eles não montam materiais específicos para a área de geografia, né? Então eu me utilizo e vou, a partir da tirinha que eu vou construindo a atividade, tá? Mas a tirinha não sou eu que elaboro a tirinha, né? O seu trabalho deve ser brilhante, porque tirinha autoral, né? É brilhante. Depois eu quero o seu contato. Gostaria de fazer isso, né? Mas também tem a questão do tempo, né? Da disponibilidade. Mas super interessante o que você faz. Mas eu já aproveito de alguns autores essas tirinhas, né? E aí eu vou trabalhando em cima delas. É aí que eu construo, né, a atividade. Né? Eu vou criando perguntas, questões para reflexão, debate. Por exemplo, tinha um que falava da filosofia Ubuntu, né?
E aí eu vim com uma coisa mais Ubuntu quanto sistema operacional, eu vim com significado, Ubuntu filosofia, né, a mobilização ali, para a gente ter uma apreensão que não seja diretiva. A filosofia Ubuntu é isso, 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 isso. Surgiu dos povos bantus de África, E de onde são esses... Sabe, essa forma diretiva eu praticava no início da minha carreira. E eu não tinha... E eu não ficava muito satisfeito com ela, porque eu não via tanta interação do estudante. E eu comecei também em escolas particulares, dei aula durante muito tempo, dei aula 18 anos em escola particular, né? E concomitante também à escola pública, porque logo no ano seguinte eu passei para o estado e tal. E aí, na escola particular, eu já tinha uma certa... como posso falar? Você vai criando sua trajetória, né? E as outras pessoas começam também a te olhar de maneira diferente, né? Mesmo no espaço escolar privado, né? Eu não me deixava ser controlado totalmente, né? É claro que a gente tem determinados controles que a gente não tem como fugir, principalmente estando no espaço privado, mas eu tinha muita personalidade e autonomia no meu trabalho pedagógico, né? Porque eu vinculava isso sempre à lei, né? E vinculava isso, porque você tem que ter o respaldo, cara. Quando você tem questionamento, você tem que ter respaldo de tudo, porque você pode ser provocado em todos os aspectos. Então, se me provocarem, eu me antecipo ao problema. Se me provocarem aqui, isso aqui está respaldado nisso. Isso daqui, agora eu estou desenvolvendo, por exemplo, no Estado, né? Porque existe uma certa perseguição também, e eu estou dramatizações com os estudantes, né? Baseados em contos e tal, africanos. E aí os alunos entram em contato comigo. Professor, estou pensando naquele beijo que a gente... Eu falei, não, corta o beijo, vamos adaptar isso, existem outras formas. E aí a gente trabalha com criação de roteiro, adaptação, né? E aí eu vou explicando para eles como que a gente pode fazer essas adaptações, né? Nesse conto africano, nisso aqui. Como, né, colocar isso daqui, não perdendo a essência, né? Mas representação de outros aspectos, porque eu também preciso me respaldar, né? Caso tenha veiculação de algum processo, né, relacionado a isso. Uma vez fizeram uma denúncia minha lá na SEDUC, no Rio, e aí investigaram a minha vida, mas como estava tudo dentro do protocolo, o processo não foi para frente. Mas se eu tivesse deixado alguma brecha ali, era um motivo para poder eu ser exonerado do serviço público. Né? Então, assim, você precisa estar respaldado, né? E se antecipar ao problema, entendeu? E é uma coisa que, quando eu comecei na escola particular, eu era com pouca experiência, né? Não tinha experiência nenhuma, e eu era muito metódico, assim, sabe? Muito metódico, eu tinha que cumprir aquele conteúdo, eu tinha que dar conta daquilo, calma aí, se eu não passar isso e tal... Né? Eu era muito preocupado, né? E aí eu fui ver, isso não está funcionando bem para mim, isso não está me satisfazendo, isso não está dando conta do que eu pensei e imaginei enquanto educação, né? E aí eu fui me moldando ao longo do tempo, porque eu nunca parei de estudar. Então, assim, o professor é um professor, para ser professor, eu entendo um professor pesquisador, né? Eu não vejo como dissociar, né, a docência da pesquisa. É uma pesquisa constante, né? Então a gente precisa ficar estudando constantemente e se permitir a essa mudança, essa alteração de perspectiva, essa mudança que eu fui me construindo enquanto professor negro ao longo desse tempo. Eu não comecei como professor negro, entende? Isso foi construído ao longo do processo, tá? Eu era um professor tradicional, tá bom? Utilizando ali a estética, a perspectiva brancocêntrica, tá certo? Eu comecei assim, tá? Então, meu processo, eu tenho vou fazer 21 anos de sala de aula. Então, eu fui me moldando ao longo do tempo, né, com aquilo que me atravessava, que sempre fez sentido para mim, mas que eu ainda não tinha, né, me manifestado na minha essência. Obrigada, Francimar, pela pergunta. Estava na minha lista, mas eu falei, não... Eu queria, né, que ele falasse um pouquinho da trajetória, mas eu adorei que alguém, né, puxou esse assunto. Eu falei com o Francimar antes não
pedi para ele perguntar, não. Mas eu falei com ele que ele precisa finalizar a versão final, né, da dissertação, porque já temos mais uma pessoa interessada na leitura da sua dissertação, Francimar. Então, ele foi orientado pela professora Maria Carla, que também é daqui do departamento, era, né, até recentemente do departamento de Geografia. Então, realmente é um trabalho que merece, assim, né, ser compartilhado com outras pessoas. E depois pode deixar que a gente coloque você em contato. Então, agradecer, né, primeiramente, publicamente, ao professor Edmilson, né, por ter concebido, né, desde a sua essência, esse evento, né? Então, eu acho que ele teve, né, isso daqui é ele, né, na sua essência docente, e que tem contribuído muito. Isso é mais uma contribuição dele para o departamento de Geografia. Claro, a gente não faz nada sozinho, né? Que vem também da filosofia africana e que eu venho aprendendo, né? Eu já sabia que ninguém fazia nada sozinho, mas eu estou percebendo, né? E aprendendo também da onde isso vem, né? De como a gente é afetado. Então, é mais uma contribuição. Existiram outras, né, ao longo aí do tempo. Ele escreveu 2 projetos de pesquisa que da temática de editais específicos da CNPq e da FAPERJ, e foi contemplado, né, com os 2. Então, foi quando ele reuniu os outros colegas de departamento e falou: vamos embora. Né? Então, quando a gente, claro, tem financiamento, a gente faz sem financiamento, como, né, o professor Peter colocou aqui, como muitos alunos, né, aqui, que, né, são daqui da UF, de outras universidades também, sabem, a gente faz sem financiamento, a gente faz do jeito que é possível, mas com financiamento a gente consegue ampliar muito mais. Então, com financiamento, a gente conseguiu trazer pesquisadores das mais diversas regiões do Brasil, né? A gente trouxe pessoas do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, né? Enfim, então, que puderam estar aqui presentes também para debater essa questão tão importante. Então, essa coletividade, né, eu acho que está culminando nesse evento, né, mas vem dele, né? Então, e eu pelo menos aprendo muito com cada um. Não aprendo com os meus colegas, aprendo muito com os meus alunos também, né? Então, muito do que você fala, Peter, eu falo para eles, né? Vocês vão aprender na escola, a prática é importante, você refletir sobre a prática docente todos os dias é importante, né? Então, e a questão da coletividade, né? E a puxada de tapete também falo. A gente aqui, né, no evento ou dentro de sala de aula, faz as práticas, é tudo lindo, né? Eu falo, aqui é o mundo ideal. Dentro da sala de aula, na formação de professores, é tudo lindo, né? Porque olha só que prática linda, pronta, aplicada. Mas espera aí, quando esse aluno formado chega, que foi o que Luísa comentou, né? E que muitos perguntam, professor, e quando eu chegar lá? Quando chegar lá é outra história, né? Então, essa experiência, essa vivência que vai construindo e moldando a gente todos os dias. E que o professor é um professor que nunca para de aprender. O ser humano, na verdade, né?
deveria ser, né, um ser que jamais para de aprender, só acaba quando realmente finaliza a vida. Então, mas o professor, na sua essência, ele é uma pessoa, um ser humano que tem essa questão, né, de querer estar sempre aprendendo. Então, são reflexões que eu também trago na minha prática docente, na formação deles, né, de docentes, especialmente na geografia, né, que é onde eu atuo, nessa reflexão diária, né, dessa prática. Então, assim, agradecer também bastante a você por também contribuir com a minha formação a partir desse momento, né, porque eu também estou aprendendo, eu também preciso estudar, eu também preciso refletir a minha prática, né? E isso é importante também para a formação deles, né? A partir desse momento. Então, te agradecer bastante aí pela disponibilidade. Eu que agradeço, né, o convite, Daniele, o Edmilson, né, toda a comissão, os organizadores, né, os estudantes que estão também empenhados nisso, né, a participação de todos com as perguntas. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do chão da escola, né? E isso para mim é uma felicidade enorme. E eu quero, enfim, né, agradecer também aos meus ancestrais, né, a todos aqueles que vieram antes de mim e que lutaram, reivindicaram um espaço de fala e nunca tiveram oportunidade para isso. E é nesse sentido que eu estou aqui também agradecendo. Obrigado, gente.